Muitos pais e mães lidam com a rejeição por alimentos na infância. Mas especialistas alertam que a recusa em comer certas coisas pode ir para além de uma questão de comportamento, viu? Essa rejeição pode ser um alerta do próprio corpo para alguma intolerância, sensibilidade sensorial ou até mesmo dificuldade digestiva. Para entender quais os sinais de que essa rejeição pode ser algo a mais, nós vamos conversar agora com o Dr. Fabiano de Abreu Agrela Rodrigues, que é pós-PhD em neurociências, especialista em genômica e bioinformática com formação em nutrição clínica. Olá, doutor, seja muito bem-vindo ao Hora News. Olá, Deisa, tudo bem? Boa noite. Tudo ótimo. Vamos lá. Essa é uma questão muito importante de ser discutida, não é mesmo, com os pais, os responsáveis das crianças, porque a maioria dos pais, me corrija se eu estiver errada, enfrenta no processo de introdução alimentar das crianças uma certa dificuldade. Doutor, como diferenciar, na prática, uma recusa alimentar comportamental ou se essa recusa é metabólica? Vamos começar assim. Perfeito. O que antigamente chamava de frescura, né? Porque a cultura vem mudando, então a gente já pensa que não é mais frescura. Mas eu peguei 2 dezenas de famílias de crianças e analisei os dados genéticos e entrevistei essas famílias para perguntar como é que era o comportamento dessas crianças. E eu descobri, foi comprovado por unanimidade, que existiam diferenças relativas ao fato dessas crianças rejeitarem. Por exemplo, um exemplo aqui de 2 casos, uma criança com hipermobilidade, porque a hipermobilidade faz com que os tecidos sejam muito elásticos, então tem dificuldade na deglutição. Então, essas crianças tinham a rejeição por certos alimentos e não era uma frescura, é uma condição. Inclusive, teve caso de pais que descobriram a hipermobilidade através desse estudo, porque sabia que a criança era um pouco mais elástica, um pouco diferente, mas não era algo leve. Então, não chamou tanta atenção para que pudesse averiguar mais, então passaram a averiguar e realmente foi reconhecido isso. E o chamado supertaster, né, que é a genética de tomar, o paladar ele é muito sensível, tem um gene que é o TAS2R38, então o brócolis, por exemplo, ele não é apenas ruim, ele tem gosto químico de veneno amargo. Então, o organismo ele rejeita. O eixo intestino-cérebro, ele funciona como um radar. Então, se a criança sente mal, mesmo que seja algo subclínico, ela não sabe explicar, não está na consciência, até pela idade dela. O cérebro ele cria uma versão neuroquímica e é para protegê-la. Então, é um mecanismo de sobrevivência. O nosso organismo, ele tem uma inteligência à parte da nossa inteligência consciente, nossas células, ela tem uma inteligência à parte. Então, ela pode estar respondendo através dessa inteligência que não comunica ao raciocínio lógico. Que curioso isso, né? Essa análise. Então, não é frescura, né? Tem criança que não gosta e, às vezes, tem que investigar qual o motivo da recusa. Não é isso? E tem sinais, doutor? Quais são os sinais que os pais, os responsáveis, podem ficar atentos de que não é comportamental? Por exemplo, quando a criança, o caso da hipermobilidade, usando como exemplo, a criança ela engasga mais com água, ela às vezes está comendo e pede água. O que eu penso é que a criança, quando muito pequena, e ela tem uma rejeição muito forte por aquilo, existe uma tendência alta para que não seja frescura. O grupo controle, ou seja, essas 20 famílias que eu testei, tudo bem, 20 pessoas é pouco, teria que ser mais pessoas, né? Porém, as 20, todas concordaram que não era frescura. Eram crianças que tinham problema com um ou outro alimento, mas na nossa pesquisa foi constatado, com base na predisposição genética, que tinham a predisposição genética, por exemplo, a intolerância a glúten, e crianças que não gostavam de batata em massa. Então, os pais, entendendo isso, começaram a trocar os alimentos por aquilo que pode trazer um melhor conforto. Até porque, se ela não gosta de brócolis, é muito nutritivo, ok? Mas tem outros alimentos que vão compensar e terão os mesmos nutrientes e vitaminas do brócolis.
Ah, então existem marcadores genéticos que são associados aí a intolerâncias, mas assim, não tem nada a ver com alergia, é isso? Também existe alergia, só que o que ocorre? Quando tem a alergia, quando tem a intolerância, que é clinicamente analisado, visto, diagnosticado, geralmente é algo mais forte, que aquilo tem diagnóstico. Mas o que eu percebi, olha que interessante, eu percebi que essas crianças que não se sentiam confortável beber leite, e aí olhou a predisposição genética, tinha alta predisposição genética à intolerância à lactose, mas não tinha diagnóstico. Por quê? Bebia o leite, mas não tinha o problema a ponto de procurar o médico. Mas existia sim uma predisposição alta à lactose, predisposição alta ao glúten, não se sentir confortável em comer a massa, e quando comia a massa se sentir cheio ou indigesto. Não tinha ali o diagnóstico porque não sentiu o desconforto ou passou mal para procurar um médico, mas tem lá a predisposição genética alta aquilo. Entendi. Você falou um pouquinho antes, doutor, sobre esse eixo, né? Cérebro-intestino. Antes mesmo, né, de ter um diagnóstico cravado ali, de que a criança tem algum, que não é frescura, não é mesmo? Ela tem ali alguma disfunção que ela não consegue, ela rejeita, recusa esses alimentos. Mas eu gostaria que você explicasse para a gente quão importante esse eixo cérebro-intestino. É curioso isso, né? Tem a comunicação e tem muita relação, por exemplo, problemas intestinais que afetam o sistema nervoso, afetam o estado de humor. Tem quem chame o intestino de segundo cérebro. Eu não chamo de segundo cérebro porque só temos um cérebro e o intestino não tem um córtex pré-frontal e não tem a lógica e não age por conta própria. Ele indica, ele avisa ao cérebro. Então eu não curto muito essa ideia de segundo cérebro. Mas o intestino é importantíssimo, é um medidor, ele vai avisar ao cérebro e a gente tem que acreditar nesse aviso. Eu tenho a minha convicção, eu acredito que nunca é frescura, tudo tem uma razão. Só que eu enxergo a vida como um cientista dentro de uma resiliência, né? Por que será que essa criança não gosta de comer isso, ela rejeita aquilo? Qual é o motivo? Por que eu vou pensar de imediato que é uma frescura se é uma criança bem pequena? Então eu tenho que investigar tudo isso para poder entender a criança e trabalhar melhor a nutrição dela. Assim que os pais perceberem que a criança recusa o alimento, está sempre falando não, tem, né, como você disse, tem criança que não gosta de massa, não gosta de nem comer pizza, pão, começa a rejeitar um grupo de alimentos. Quais são os profissionais que esses pais devem procurar? Quais são as dicas que você dá, então, doutor, para orientar os pais, para buscarem ajuda mesmo, né? Para incluir alimentos, para que não falte nenhum tipo de vitamina, proteína, principalmente, na vida das crianças, na saúde delas? Eu defendo muito a genética. Por exemplo, a nutrigenética, ela está crescendo muito. Muitas pessoas pensam, mas os dados genéticos são caros. Não, não são mais caros. Está bem mais barato hoje você fazer um teste genético, às vezes pegar um teste genético de ancestralidade e fazer a imputação. E a partir desta imputação, analisar o genoma completo e ver a predisposição para que possa auxiliar o profissional da saúde. Então, você procurar, por exemplo, um nutricionista e você possa conversar com ele, com os dados genéticos, melhor ainda, você vai ter ali uma orientação. Mas se você não tem os dados genéticos, saber explicar para o nutricionista e pegar esse conhecimento, por exemplo, que está adquirindo aqui nessa reportagem, e dizer, olha, eu vi em tal lugar que tem a possibilidade de ser uma condição genética e essa rejeição tal. A gente tem que saber explicar para o profissional os pormenores do que acontece para que o profissional consiga trazer ali uma melhor nutrição com base na explicação e seus pormenores, as nuances da explicação do argumento é muito importante. Professor, muitíssimo obrigada, doutor. Parabéns pela pesquisa, com certeza ajuda aí muitos pais a esclarecerem que não é frescura, né? Pode ser uma condição genética. Muito obrigada e volte sempre aqui ao Hora News. Obrigado, até a próxima, boa noite. Até a próxima.